Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Como é que você tá? Tudo bem? Passou bem de ontem? Como é que virou o mês de julho? Tudo em ordem? Hoje, 1º de agosto de 2025. Obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu a vida, que o Senhor concedeu mais um presente, o dia de hoje. É só esse que me basta, é só esse que eu tenho, e é só esse que eu tenho para refletir, para mudar de vida, para me transformar, para ser uma pessoa nova, melhor, cada dia mais, né? O ontem já passou e o amanhã ainda não chegou e nunca chegará. Ele sempre será hoje. Portanto, aquilo que eu quero viver, se eu quero viver dias melhores, eu tenho que começar hoje, porque hoje é o melhor dia que eu tenho, né? Então, sem mais delongas, vamos continuar o nosso versículo 30. E eu vou dizer para vocês, eu leio Provérbios já há algum tempo. Todo dia a gente começa, eu e meu esposo, a gente lê dia primeiro o primeiro capítulo e assim sucessivamente, até terminar o mês, e reiniciamos novamente, lendo, refletindo. E cada vez que a gente lê, cada vez que eu leio, e eu vou dizer para você, mais eu me intero, mais eu vou vendo a profundidade desses provérbios. E os provérbios que nós vamos ver hoje, iniciando no 18, eles assim, todos eles que nós vamos ler, tem uma profundidade muito grande. Mas esses aqui, eu não sei, eu me senti assim, numa profundidade tão transcendente, que olha, eu vou falar para você, Deus vai revelando coisas pra gente, para que a gente possa ser melhor a cada dia, que a gente possa mudar a cada dia, que a gente possa realmente, né, se transformar a cada dia, né? Porque mudar a gente sabe que se a gente só muda, a gente volta a fazer coisas erradas. Não somos humanos, lógico, né? Mas melhor do que não do que errar e ter que voltar atrás, né, pedir perdão a Deus, é a gente não errar, lógico. Mas se a gente errar, que a gente volte, que a gente se arrependa e volte para o seu Senhor, né? Para o nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é o único Salvador, não tem por onde. Então vamos lá, capítulo 30, versículos 18 e o 19 a gente vai ler junto. Veja que profundidade isso. Quando o Agur, né, que escreveu esse capítulo, ele diz para nós assim, ó: existe 3 coisas difíceis para mim e uma quarta que não compreendo: o caminho da águia no céu, o caminho da serpente nas pedras, o caminho do navio em alto mar e o caminho do homem com uma jovem. Olha que lindo. O que quer mostrar para nós isso? Então o autor, ele está querendo aqui, segundo os provérbios, né? Ele diz, é alguém que observa. Ele é alguém que contempla o quê? A perplexidade das coisas e ao mesmo tempo a simplicidade das coisas. Veja, naquilo que parece ser tão comum, tão simples, tem um mistério tão grande, uma complexidade tão grande, algo maravilhoso com a natureza e que nós, observando, a gente pode, o que nós podemos tirar para a nossa vida isso. Olha, veja, ele acha difícil e ao mesmo tempo complicado, né? Mostrar os fenômenos da natureza que desafiam nossa compreensão e que nos faz acreditar e também a nos levar a refletir sobre nossa caminhada. O caminho da águia no céu. O caminho majestoso de uma águia, né, no céu, ou de um passarinho qualquer, né, mas uma águia que voa em sua trajetória e a gente não consegue rastrear. Né? É difícil rastrear o movimento dela, o caminho que ela faz. Não deixa rastro. Né? Então representa que algo elevado, livre, fora do alcance humano, mas que significa para nós que também somos livres. Deus nos fez livres e somos nós que decidimos os nossos caminhos. Aonde eu quero voar, aonde eu quero trilhar, para que lado eu quero ir. Deus nos fez livres. Depois, o caminho da serpente sobre a rocha, sobre as pedras. A serpente desliza sobre as pedras e não deixa rastro, né?
Assim precisamos ficar atentos, porque certos acontecimentos e intenções nos vêm muitas vezes tão sutil e não percebemos, né? Ou seja, a nossa percepção às coisas do alto, às coisas de Deus para nós, muitas vezes, se não estivermos atentos, se não estivermos atentos, se ficarmos lamuriando, reclamando, chorando, né? Exemplo disso, Maria Madalena, chorando no túmulo, não conseguia ver Jesus que estava do lado dela. Então, se estivermos reclamando, maldizendo, Deus vai nos falar e nós não vamos perceber. Deus vai passar, as oportunidades em nossa vida vai passar se nós não estivermos atentos. Por isso o caminho sem rastro. Depois não dá para voltar atrás. Muitas coisas que não nos acontecem em nossa vida foi porque o quê? Eu perdi as oportunidades, né? Muitos progressos que eu poderia ter feito na minha vida eu não fiz porque eu atrasei o meu processo, porque eu não fui atento, eu não estava atento para perceber, né? Para que eu pudesse dar um passo à frente. E eu fico lamuriando, reclamando as oportunidades que passou e eu não percebi. Por isso, agora, hoje, como eu digo, hoje é só o dia que basta. O amanhã pode ser tarde, né? Não existe amanhã. Não deixe nada para depois, porque hoje é o dia que você tem que fazer tudo como se fosse o último dia de sua vida. Um dia será. Um dia será. O seu, será o meu, com certeza. Então vamos sim deixar rastros, né? Para que outras pessoas possam nos conhecer, vamos deixar o nosso legado para que as pessoas possam se ver em nós, né? Que as pessoas possam ver em nós o próprio Jesus, a própria vida, o próprio amor, né? Refletido em nós, que somos criaturas dele. Estamos aqui para representá-lo, né? Então nada melhor, nada maior, mais justo do que o próprio amor dele, né? O caminho do navio em alto mar. Olha isso, gente. Aqui nos fala do que? Das nossas tormentas, né? O navio em alto mar. Então ele fala aqui, como que ele fala aqui? O caminho do navio em alto mar. Muitas vezes turbulento, né? Muitas vezes parece que não tem solução para os nossos problemas, para as nossas dificuldades. Então, as mudanças e as transformações que precisamos fazer em nossa vida nos parecem uma grande turbulência. Mas se nós confiarmos em Deus e realmente crermos nele, a turbulência vai passar e as águas vão voltar ao normal. Aqui o exemplo de Jesus, né, nas tempestades, lá em Mateus 8, 23 e 27, aí ele diz assim, ele estava dormindo, né, e os apóstolos todos aflitos, desesperados, e ele dormindo, tranquilo e calmo. Ou seja, nas nossas turbulências, nós temos que ter calma. Porque se nesses momentos de turbulência da nossa vida, nós não mostrarmos aquilo que realmente nós somos, filhos de Deus, é porque nós não confiamos nele. E nós muitas vezes não temos essa fé suficiente para crer e acreditar que tudo vai passar. E aí a gente acaba o quê? Jesus diz assim, por que vocês estão com tanto medo, né? Então aqui relata que precisamos descansar, né? Descansar no Senhor, nas turbulências. Porque é aqui que eu mostro se eu acredito mesmo, se eu tenho fé. É na tempestade e não na calmaria. Na calmaria é fácil dizer que tem fé. É nas turbulências que nós temos que ter a calmaria. Olha que lindo isso, é muito profundo, né? Não sei se você está entendendo, mas é muito profundo isso. E o caminho do homem com uma jovem. Esse é mais maravilhoso, né? E ao mesmo tempo complicado, complexo. Como que duas pessoas se encontram e iniciam um amor, um relacionamento, um caminhar junto? Uma intimidade entre dois seres opostos, ou seja, homem e mulher. É um mistério emocional e espiritual. Gente, percebe? É algo divino. O amor é algo divino.
Uma pessoa que você nunca viu, que você de repente vê, de repente se torna o seu esposo, sua esposa. Se forma um casal. Então ele está falando aqui de um amor que faz unir as pessoas. Um casal que faz constituir um lar. Não fala somente de um sentimento, né? Mas fala de algo mais profundo, algo que está mais intrínseco, né? Que está um viver para o outro, para completar, um completa o outro. Aquele que é o meu cônjuge, ele vai completar aquilo que está faltando em mim. Ele veio para curar aquilo que está errado em mim. Aquilo que... Você já percebeu que tudo que parece que eu não quero, ele vem para mim, né? Por quê? Porque aquilo vai me fazer eu curar, aquilo vai me fazer eu transformar, aquilo vai fazer ter uma nova rota na minha vida. E muitas vezes nós, diante dos problemas, nós, diante das dificuldades, nós o que? Abandonamos. Esse não é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor é aquele que enfrenta junto, é aquele que ajuda mutuamente um ao outro para que juntos possam crescer. Nós precisamos muito amadurecer no verdadeiro amor de Cristo. Então, o meu cônjuge veio para curar em mim aquilo que precisa de cura, para que eu possa me fortalecer. Por isso, o casamento é a união que Deus une. E o homem jamais conseguirá separar. O amor verdadeiro suporta, cresce. Então essas 4 coisas apontam para o quê? Para a sabedoria divina, que Deus em sua imensidão, em seu grande amor, vai nos revelando. Precisamos estar atentos, né? Pois é algo que só a compreensão humana não dá conta de entender. Sejamos atentos às pequenas, mas misteriosas coisas que Deus vai nos revelando no dia a dia, para chegar mais próximo dele. Cada dia, um pouco a cada dia, e aí nós vamos ficando peritos, né? Como diz lá no Provérbios também, né? Provérbios 23, o provérbio 22, se eu não me engano, fala que o perito, ele vai ter, aquele que é perito, todo mundo quer ele para trabalhar, né? E ele vai trabalhar com pessoas importantes. Por quê? Porque o perito é aquele que sabe, aquele que se desponta, né? Então nós vamos se transformando peritos em ouvir as coisas de Deus. E então viver a vida que realmente Ele projetou para nós, para os seus filhos. Então veja, esses versículos faz, né, com que a gente seja cada vez mais, esteja, né, cada vez mais próximo daquilo que Deus fez para nós, daquilo que Deus quer para nós como filhos. Quais os caminhos que eu tenho que seguir, a complexidade de cada caminho, o que eu tenho que fazer em cada caminho, né? A mansidão, a calma, a perseverança, né? A sutileza, a delicadeza, o respeito, o amor verdadeiro, o amor que tudo suporta, que tudo crê, que tudo confia, aquele que fala em 1 Coríntios 13. Né? É possível, esse verdadeiro amor é possível. Sim, é possível. Versículo 20, vamos lá. A adúltera se comporta assim. Come, limpa a boca e diz, não fiz nada de mal. Veja. Aqui, gente, tem um duplo significado e uma coisa assim para a gente prestar muita atenção, parar para analisar. Assim como a mulher adúltera. O que é a mulher adúltera aqui que ele está dizendo? Seria como se fosse a noiva. A noiva que espera o noivo. Quem é o noivo? Cristo. Quem é a noiva? Nós. E essa noiva, quando ela é adúltera, ou seja, como é que nós somos, eu, você, homem, mulher, somos a noiva de Cristo. Quando nós adulteramos contra o nosso noivo, contra Cristo, ou seja, nós traímos o nosso noivo, quando o quê? Quando nós adoramos outros deuses, que não seja o nosso Deus verdadeiro. Por exemplo,
aquilo que afasta de sermos filhos, nossas atitudes de não observadores, de não tementes a Deus, né? Quando a gente não respeita seus ensinamentos e seus princípios e vai achando que tudo isso está normal, a gente vai aqui, nós vamos banalizando, achando que tudo é normal e vamos gradativamente nos afastando de Deus. Isso aqui é um adultério. Jesus fala muito, né? A Bíblia fala muito: Jerusalém, você me traiu, você era uma noiva, você era maravilhosa, você cresceu em meus braços. Ou seja, o Deus que nos cuida, que nos cria, que nos faz crescer, que nos faz entender. E aí depois, quando você está grande, você vira as costas para Ele e vai servir a outros deuses. Percebe? Então a adúltera aqui se comporta assim, ou seja, como é a nossa trajetória, como é o nosso caminho, a vida, as nossas escolhas, como estão as nossas escolhas enquanto noiva que espera o noivo voltar, sendo fiel? Nós estamos sendo fiel? Ou estamos traindo? Com o coração cheio de ódio, de rancor, mágoa, ressentimento, voltado para as fofocas, reclamações. Tudo isso é adorar deuses falsos. É o quê? Prostituição. A ganância, a ira, a raiva, o poder que nos sufoca, né? O poder com ganância, o poder a qualquer custo, matando, destruindo, roubando, né? O Deus do poder, o Deus da riqueza. E aí se diz, eu não fiz nada de mal, simplesmente, né? Ou seja, já não vê mais como mal e acostuma com a situação. A gente vai ficando indiferente, né? A gente vai ficando indiferente aos apelos da humanidade, aos apelos de Deus para nós. Vamos endurecendo nosso coração. Nós não vamos mais, vamos se tornando frios. O amor vai se esfriando. Então, cuidado, né? Eu acho que esse provérbio é muito profundo. E aqui também tem a questão do adultério propriamente dito, né? Nós não podemos dizer que é somente a mulher. Então, por isso que esse versículo, ele está mais falando, porque a adúltera, essa adúltera aqui não é uma mulher, mas sim é um povo, é a noiva. Mas também tem a adúltera e o adúltero, né? Porque não é só a mulher adúltera. Tanto é que nós podemos ver lá em Mateus 5, 27 e 28, Jesus diz aqui: aquele que olha para uma mulher. Quem olha para uma mulher? Um homem, né? Com raras exceções, é somente homem que olha para a mulher e somente a mulher que olha para um homem, né? Então, a mulher, ele diz aqui, ó, todo aquele que olha para uma mulher, ou seja, é um homem que está olhando para uma mulher e deseja possuí-la, já cometeu adultério. Em Lucas 16, também nesse contexto de provérbio, está mais diretamente relacionada ao adultério, né? De trair realmente o nosso próprio Deus, né? E aí, mas considerando um adultério aqui no sentido de traição entre homens e mulheres, o provérbio também vem para nos esclarecer, vem para nos advertir contra a hipocrisia moral e a consciência, que é o que? Eu cauterizei essa consciência. Ou seja, sabe aquele machucado que você cauteriza ele para que ele possa sarar, né? Você tem que cauterizar um machucado, muitas vezes, que às vezes ficou um machucado aberto e não fecha mais. Então você tem que cauterizar, ou seja, tem que queimar, fazer sangue de novo para que a pele possa unir na pele e cauterizar. Então muitas vezes nós fizemos isso com a nossa consciência. Cauterizamos a nossa consciência, ou seja, nada mais que acontece mexe comigo, não faz eu refletir, não faz eu pensar, meu coração endureceu, né, para as coisas, para o que está acontecendo no mundo. Eu já não ouço mais a voz de Deus, eu já não ouço mais o clamor dos pobres, das pessoas que precisam da minha ajuda, para as pessoas que precisam daquilo que eu sei, daquele conhecimento que eu tenho, para que elas possam se transformar. Por isso que Jesus fala tanto para a gente cuidar dos pobres, porque pobre é resistência, pobre é aquele que não muda de vida, mas muitas vezes não muda porque não conhece. E eu preciso, tendo conhecimento, eu preciso ajudar essas pessoas a sair da situação de pobreza, de resistência,
Então, quando eu cauterizo a minha consciência, é um grande mal, é a coisa muito mal, né? Coisa muito má. Então, quando alguém comete algo e vive como se esse algo fosse normal, justificando os seus atos. Então, é que ele fala lá, comeu, limpa a boca e fala, não fiz nada. Então, isso mostra que já não reconhecemos como pecado, quando diz, come, limpa a boca e depois diz, não fiz nada de mal. Isso mostra, então, o endurecimento da nossa consciência e a autodefesa enganosa e a ausência de verdadeiro arrependimento. Percebe? Eu não sei se vocês já fizeram isso, eu fiz muito isso na minha vida e hoje eu busco cada vez mais fazer menos ou não fazer, né? Faço alguma coisa errada e vou querendo me justificar porque eu fiz aquilo errado. Se é errado, eu tenho que reconhecer e arrepender, porque quando eu confesso os meus pecados, eu faço o quê? Aquilo que estava na escuridão, eu trago à luz. Então veja, quando eu trago à luz, as trevas se dissipam. Quando eu trago o meu pecado à luz, ele já não existe mais, porque ele foi revelado. E eu gosto muito, eu sempre lembro daquela passagem. Tem outras, eu sei, mas a passagem da samaritana é perfeita. Quando Jesus diz, vai buscar seu marido, e ela fala assim, eu não tenho marido. Ou seja, ela trouxe o pecado dela à luz. E a partir do momento que você traz à luz o seu pecado, se dissipa o seu pecado. Por isso a importância de confessarmos. Quer seja com quem for, com o padre, quer seja com um colega de confiança, quer seja com um colega não, né? Com um amigo de confiança, ou para um pai, ou para uma mãe, ou para um irmão. Confesse os seus pecados, porque quando a gente traz à luz, o pecado se dissipa. O pecado não resiste à luz. As trevas não resistem à luz. Gente, esse provérbio é lindo, maravilhoso. Eu quero que você hoje reflita nessa sexta-feira, dia 1º de agosto, com muito carinho, com muito amor. Ouve de novo esse provérbio. Vá lá e lê na íntegra na Bíblia. Leia na Bíblia, porque Deus vai abrir teu coração, vai te mostrar tantas coisas. Deus tem revelado muitas coisas para mim ultimamente. E eu tenho, assim, sido muito agraciada com tudo isso. E aonde eu estou, eu vou anunciando e falando para as pessoas. Eu vou me achegando, falando para a pessoa. Eu começo assim, você tem Bíblia? Daí eu nem pergunto se a pessoa lê a Bíblia. Eu só pergunto se a pessoa, você tem Bíblia? Porque se ela tem uma possibilidade dela ler. Se ela não tem, então não tem nenhuma possibilidade dela ler, porque eu duvido muito que alguém vai buscar a Bíblia no celular para ler. Nós buscamos qualquer coisa, mas a Bíblia com certeza é muito difícil de buscar, né? Então a Bíblia é um livro para ser lido, é para ser aberto, é para ser mantido aberto, estudado e fazer com que ele entre na nossa memória, na nossa consciência, para que nós possamos cada vez mais ser pessoas melhores, transformadas e pessoas salvas. Que é isso que Jesus quer de nós. Então nós, conhecendo a palavra, temos que passar para que outras pessoas também possam conhecer e serem salvas para Jesus. Veja no seu coração, fica com Deus, muita paz, muita saúde, muita alegria nesse dia, muita consciência. E vai lá, não cauterize a sua consciência. Muito pelo contrário, esteja ela bem firme e forte no Senhor, para que você possa entender tudo aquilo que Ele quer revelar no dia de hoje para você. Beijo no coração, fica com Ele. Deus, amém. Tchau.